Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala Doutor, por isso eu digo, fala Doutor, bom dia. Falo sim, bom dia, muito bom dia rádio ouvintes, muito bom dia aí Rádio Cruz Alta, muito bom dia aí o pessoal do Ponto Crítico, em especial aí, muito bom dia aí o pessoal aí do Fala Doutor, comigo aí o Dr. Paulo Viesili. É um enorme prazer estar aqui ao vivo e a cores com vocês, certo? Estamos aí nas mídias sociais, Instagram, Dr. Paulo Viesili, do Paulinho Barcelos, da Rádio Cruz Alta, Facebook, certo? E na nossa grande Rádio Cruz Alta. Aí sintonize, pessoal, você que está aí organizando a casa depois dessa bagunça do final de semana aí, né? Arrumando as crianças, já ajeitando aí a comida do meio-dia, lavando roupa, enfim, tocando a vida, né? Fale aí para sua vizinha, fale aí para os seus amigos que o Fala Doutor começou. E hoje nós vamos falar, melhor dizendo, né, um assunto muito importante que é as vacinas. Não sei mais nada aí, quero dar aí as boas-vindas e muito boas-vindas ao nosso bruxo da comunicação, grande comunicador, Paulinho Barcelos aí. Paulinho, seja muito bem-vindo mais uma vez aí no nosso programa aí, né, Paulinho? Com muita honra. Obrigado pela companhia, estou satisfeito de estar aqui. A gente sentiu falta, viu, Paulinho? Mas foram só 2 segundas-feiras. Mas quem ama e quem gosta sente falta. É verdade. Boa frase, doutor, gostei. Bem, lembrando sempre que o Fala Doutor está no ar num oferecimento de Instituto Cruz Altense de Cardiologia, o ICA, há 25 anos cuidando do seu coração. E também Laboratório Novitá. O Novitá tem experiência e inovação no cuidado com sua saúde. Para participar do programa de hoje, o WhatsApp está liberado, 3343-1207. A temática do programa de hoje é vacinação. Vacinas, Quero deixar meu abraço aí, o André e o Bernardo, ali da clínica do Laboratório Novitá, tá? Um abraço a vocês dois aí, grandes gurizes aí, a gurizada trabalhadeira que trabalha, são esforçados aí, muito legal o trabalho de vocês aí. Pessoal, pois vacina, você é contra ou você é a favor? Você tem medo de se vacinar? Entre em contato conosco aí no WhatsApp, entre em contato conosco aí no Instagram, Facebook, que nós estamos prontos aqui para receber aí a sua opinião. O Jonatas está conosco aqui da nossa equipe. Na área externa está a Brenda está nos ajudando também, a Brenda dos Santos, né? E da Silva, me enganei, da Silva, né? E também o grande amigo nosso Fernando, né? O nosso Fernando que está aí também sempre nos auxiliando aí. Pessoal, vacina. E aí, como é que é essa vacina aí, né? Vacina. Vocês sabiam que vacina chegou a ser até quase um prenúncio de guerra civil no Brasil, viu? Na década de 10, na primeira década do século passado, mais ou menos 1910, 1915 e 20, o Brasil estava aí torpedeado de pestes, doenças, e o nosso grande médico e cientista Oswaldo Cruz, um dos maiores médicos na época da atualidade brasileira, naquela época, foi incumbido então de resolver esses problemas epidemiológicos que o Brasil vinha naquela época sofrendo lá, e aí trouxeram então a vacina, naquela época, muitas vacinas para aquela época lá, e muita gente não quis se vacinar. Claro que naquela época o governo era imaturo, obrigou as pessoas a se vacinar sem informar a população da real necessidade, dos objetivos, possíveis efeitos colaterais. Com isso, então, criaram-se muitas místicas, né? Muitos mitos, muitas inverdades. E pelo fato de ser obrigado, as pessoas ficaram revoltadas e deram lá, tinham barricadas, greves, do modo geral, e a coisa ficou bastante ruim, porque, de uma certa maneira, as pessoas eram obrigadas a se vacinar, não só obrigadas a se vacinar, mas obrigadas de uma maneira violenta, com escolta de polícia, inclusive até alguns eram presos em relação a isso aí. Né? Então, aquela época foi bem difícil.
No entanto, o que nós temos de lá para cá? Passaram-se mais aí de 115 anos, né? Passaram-se mais de 115 anos daquela época, e o que nós temos? O que ficou de verdadeiro? Ficou de verdadeiro que a política de vacinação é extremamente importante para a saúde da população. Tanto que ela está na Constituição, na nossa Constituição de 1988, na nossa Carta Magna, ela está lá, que em casos de epidemias, em casos de problemas de saúde pública, ameaças à saúde pública, a vacinação ela é obrigatória, ela é mandatária, tá? É obrigatória, tem que fazer. Claro, mas não aos moldes de 1910, que a polícia ia na casa prender se não vacinasse. Claro que não nesses moldes. Mas que em 1910 ia a polícia para tomar vacina? Ia a polícia. Oi? E a polícia lá e a coisa era feia, ia até prisão. Então, porque havia uma desconstituição, uma descontextualização da necessidade com a informação das pessoas, tá? E hoje em dia, então, o que já se sabe? As vacinas são importantes. Dois, sim, a nossa Constituição, ela regulamenta a vacinação, principalmente. Um exemplo, como no caso do Covid, é um problema de ameaça à saúde da população. Aí, nesse caso, sim, ela é bastante obrigatória, tá? Mas sem prender ninguém, né? Tem que fazer, certo? E terceiro, continuam ainda as pessoas que se negam a se vacinar, que inventam fake news, que inventam fofocas e que faz aí um grande problema em relação às vacinas. Olha, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, ainda mais com uma autoridade médica, né? Eu me sinto muito bem à vontade a falar esse tema, porque a gente estudou muito, né? A gente estuda muito, né? E nisso que eu vou falar agora, ele não tem nada de ideologia e nem de achismo. O nosso programa ele é pautado só em medicina baseada em evidência. E eu, como médico, não podia ser diferente. Eu faço só medicina pautadas em evidência. O que é isso, medicina pautada em evidência? É que são pesquisas sérias, feitas, que realmente evidenciam que um remédio ou um exame realmente são benéficos para a população, tá? Então isso é bem importante. Porque alguém pode perguntar o contrário. Mas tem coisas que não são baseadas em evidência? Tem sim. Tanto é que tem aí os charlatões aí de plantão, tem pessoas que ficam inventando moda, o disque, isso aí. A medicina não pode ser baseada assim, mas a medicina ela é uma ciência muito forte, é uma ciência de muito respeito, né? E a gente precisa estar garantindo esses pilares. E a outra coisa que eu acho muito legal é a política pública brasileira de saúde no que tange, tá? A prevenção de doenças infecto-contagiosas, infecciosas, etc. e tal, que é o nosso plano de vacinação. Nós, brasileiros, temos que se orgulhar. O Brasil é um dos países de maior organização de programas de vacinação. Nós somos exemplo para a ONU, nós somos exemplo para a Organização Mundial de Saúde. Isso é muito importante. E quem dá isso? Quem dá isso é o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que volta e meia querem nos tirar, né? Mas não vão conseguir porque ele é constitucional. Então as vacinas, o programa de vacinação, o programa de prevenção de doenças infecto-contagiosas e infecciosas, ele é muito sério, ele é muito pautado em ciência, ele não depende de governo, ele não depende de política de governo, não é o governo que determina, é uma política de Estado, é uma política do país, uma política de proteção à população. Então não adianta querer um presidente lá e querer mudar isso. Isso é política de governo. No entanto, a saúde é uma política de Estado, de soberania nacional. Portanto, as vacinas são muito importantes, demais importante. Imagine só se não fosse as vacinas da Covid, nós estaríamos
sofrido uma hecatombe, uma catástrofe muito maior do que foi. Com certeza, nós teríamos sofrido aí problemas aí muito maior, podendo até, conforme for a região, dizimar uma população. Então esse aí é o exemplo aí da Covid. Um outro exemplo, a vacinação do sarampo. Agora aí tem muitas pessoas que não querem se vacinar. O ano passado em Nova York, por exemplo, a colônia judaica de Nova York se recusou a fazer a vacina do sarampo e toda a colônia se contaminou e muitos morreram por causa disso. Ou seja, muitas mortes podiam ser evitadas, muitas internações podiam ser evitadas, muitas infecções podiam ser evitadas, muitas faltas em colégio, falta no trabalho, tudo isso podia ser evitado por causa aí de crendice, por causa aí de achismos, por causa aí de ideologia ou crença religiosa aí desalinhada com a realidade. Então, nós temos que ter muito cuidado. Inclusive, até na época da Covid, inclusive aqui até em Cruz Alta, tinham pastores de igrejas que oravam contra a vacina, né? Gente, eu não estou falando mal de pastor aqui, hein? Eu estou citando um exemplo, tá? Estou citando um exemplo. Os pastores, alguns pastores aqui de Cruz Alta, digamos assim, eu tenho testemunha disso, tá? Falavam contra a vacina, fazendo com que a população não se vacinasse. Não dá, né? Não dá. Então, as vacinas, sim, são muito importantes. É fundamental, e aí existem os programas, a vacina é de graça, é só fazer e a gente precisa da vacina, né? Agora, por exemplo, já que é tão importante assim, eu estive conversando com a secretária de saúde de Cruz Alta, a Sandra, e estive conversando com a nossa prefeita, a Paula, perguntando como é que está a campanha da vacina da gripe em Cruz Alta, etc e tal, e eu fiquei muito surpreso, negativamente, muito surpreso. Por quê? Tem vacina, todos os postos de vacina agora de Cruz Alta, todos os postos estão vacinando. A vacina está liberada para a população, toda a população pode se vacinar. Antes era prioritário primeiro os pessoal da saúde, as pessoas que lidam com o público, né, que são as primeiras doses que chegam, e à medida que chegam as mais doses, vai liberando para o pessoal geral, né? Então, todas as SCFs estão vacinando, tem vacina suficiente para todo mundo, está liberado, custa nada, é de graça, e mesmo assim, somente 33% da nossa população foi vacinada. Fiquei boquiaberto com isso. Como? Como só 33% da população? Para ter um real benefício à vacina, no ponto de vista coletivo, pelo menos 70% a 80% da população. E tu viu o número da população? É em torno de 10.240 pessoas que foram vacinadas. Isso dos grupos prioritários. Agora, semana passada, que começou para todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo pode tomar a vacina, né? Exatamente. Então, é baixo, né? É muito baixo. Por que é muito baixo? Por que é muito baixo? Porque aí você que está nos escutando, nos assistindo, bote aí no chat, ou então mande aí no chat GPT, no chat aí do Instagram ou do Facebook, que nós estamos atentos aqui pegando a sua opinião, né? Ou ligue para nós no WhatsApp. Por que você é contra a vacina e por que você ainda não se vacinou? Qual é o problema, né? Você tem medo de agulha? Né? Você tem medo de se transformar num jacaré, etc e tal. Qual é o problema, né? Então, nós estaremos nesses minutos todos discutindo os medos da vacina. Por que as pessoas não estão se vacinando? Em vez de eu fazer um programa aqui pautado nos benefícios da vacina, eu resolvi mudar, fazer o porquê que as pessoas têm medo de se vacinar. Por que as pessoas têm resistência em se vacinar, sendo que nós já temos bastante informações. Naquela época
Em 1910 não tinha tanta informação, não era tão rápida a informação. Se tinha rádio, as pessoas não tinham dinheiro para comprar rádio. Se tinha jornal, eram poucos que pagavam. Então eram poucas informações. Sim, mas e agora? Qual é o problema? Né? Qual é o problema? Nós temos rádios, temos jornais, tem as mídias digitais, né? Tem aí várias coisas. E por que ainda... porque ainda não só tem um medo de se vacinar, né, como tem ainda esse problema aí que as pessoas cada vez mais criam essa celeuma aí da não vacinação. Por quê? Então, eu fiz uma pesquisa perguntando por que as pessoas não estão se vacinando. Por quê? Por quê, né? Então, o primeiro motivo que mais pintou assim, que mais apareceu, é que muito medo por desinformação. Que tipo de desinformação? Que vacina mata, que vacina cria rabo de jacaré, que vão botar um chip dentro do soro do líquido da vacina que vai ler a mente e isso vai lá para não sei aonde, né? Então tem vários medos de efeito colateral, né? E teorias da conspiração, que é para tomar a mente do povo, que é para fazer isso, que é para fazer aquilo. Então tem muito medo, tem muita fofoca, tem muitas teorias conspiratórias que as pessoas inventam algo assim surpreendente. E as pessoas inventam mesmo, viu? E tem gente que compra essa invenção aí, né? Também tem pessoas aí que têm medo de agulha. Mas é uma ou duas pessoas que têm medo de agulha, né? É só tu virar o rosto pro lado e deu. E outra coisa, de todas as vezes que eu já me vacinei, eu nunca senti dor nenhuma. Uma picadinha de nada e olha lá, né? E de fato, algumas pessoas relatam que têm experiências ruins, né? Que ficou com o braço dolorido, que deu febre, né? Alguma coisa nesse sentido aí. E ainda tem as pessoas que não querem se vacinar por desconfiança do nosso sistema único, do nosso SUS. Gente, não caiam nessa armadilha de ir contra o SUS. Tem até aí uma cantora, eu não sei se é cantora, mas enfim, ela se diz ser cantora, né? Eu não vou falar o nome dela aqui. Uma cantora lá da Bahia, acho que é da Bahia, não sei se é da Bahia também, né? Uma cantora que ela agora começou a falar mal do SUS, quer dizer que ela não frequenta o SUS, né? É milionária porque ela dança umas coisas lá rebolando a bunda, não é a Anitta, ela canta lá rebolando a bunda enorme, né? Fica lá, agora tá se falando mal do SUS, né? Criticando o SUS. Qual é o interesse das críticas do SUS? O SUS é um programa nacional. Ele é gratuito para a população. São 220 milhões de pessoas. Qual das indústrias multinacionais que não gostaria de entrar dentro do Brasil e tomar conta do SUS, sendo que o governo que paga esse dinheiro todo? É óbvio que existe aí todo um marketing negativo por trás do SUS para tentar quebrar o SUS, justamente por quê? Para tomar em conta e fazer do SUS um mercado. Nós não vamos deixar isso. Mas essa observação aí é à parte. Então, as pessoas, muitas delas têm medo mesmo por muita desinformação. Vamos seguir adiante. A segunda, é verdade que vacina da gripe pode causar gripe? Não, né, gente? Se tu tá dando vacina da gripe, tu vai vai ser atingido por gripe? Claro que não. Claro. Aí sempre tem alguém que diz assim, mas eu tomei a vacina, 2, 3 semanas depois me deu um gripão, quase morri, fiquei mal. Foi dar a vacina. Não é, claro que não. Por quê? Em primeiro lugar, a vacina são partículas, pedaços do vírus. Se é pedaço do vírus, não é o vírus inteiro. Se não é o vírus inteiro, não tem como o vírus funcionar no nosso organismo. Tá? Não se faz casa com um tijolo só. Então, parte do vírus não vai desenvolver a doença. Mas qual é a importância de parte do vírus? É que essa parte do vírus é suficiente
para ativar o nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico, e ele criar resistência contra as cepas do vírus, tá? As cepas do vírus. Então ele reconhece aquilo e combate. Mas e por que então que algumas pessoas, eles acabam evoluindo com gripe? Porque a vacina, ela não pega todas as cepas, tá? Não pega todas as cepas dos vírus, ela pega as principais. Então, por exemplo, as cepas desse ano, as vacinas serão feitas para combater as cepas desse ano, mas serão administradas no ano que vem. Quer dizer que novos vírus que venham a ocorrer, ou mudanças desses vírus para o ano que vem, a gente acaba sendo então afetado, acometido, e assim sucessivamente, tá? Porque a vacina é sempre feita um ano para trás, não tem como saber de um vírus agora, e mesmo porque esse vírus agora, que está nos atingindo, não dá tempo para fazer a vacina, para esse ano, mas para o ano que vem sim. Então por isso que é coincidência nós nos vacinarmos, 2, 3 semanas depois, a gente evoluir com uma gripe ou um resfriado aí, tá? É comum, por quê? Porque são novas cepas, novos vírus, ou então você já estava contaminado com o vírus, ele é latente, ele fica latente no nosso corpo, na primeira oportunidade, ele assume a doença na gente, ele assume de maneira de partícula infectante e nos infecciona. Então, por isso que algumas pessoas pós-vacina podem desencadear aí um resfriado. Por quê? Ou porque pegaram vírus depois da vacina, ou já estavam contaminados e esse vírus estava latente e 2, 3 semanas depois ele acaba desenvolvendo, tá certo? Acaba desenvolvendo. Muito bem. Outra dúvida que é muito comum, que as pessoas me perguntaram é: por que ainda é importante se vacinar contra a Covid em 2025? Porque a bicha tá aí, né? A bicha tá solta. O Covid vai ser eternamente, vai estar aí, nunca vai deixar de existir o Covid. O Covid sempre vai ser um risco. Então, como a gente faz vacina para o vírus da influenza, que é uma quantidade enorme, também tem o sincicial respiratório, o Covid vai na história para sempre, tá? Então, para sempre. Lembrando que a Covid não está erradicada, tá? Ela continua tendo. Bom, muito bem. Falar nisso, pessoal, nós sempre nos acostumamos com vacina, né? Eu esqueci de falar aqui na minha introdução. Vacina do tétano, coqueluche, difteria, sarampo, catapora, né? Olha quanta vacina a gente faz desde criança e nem reclama. E novas vacinas, tem toda essa celeuma aí desses negacionistas aí que ficam criando problema para nós ali, tá? Então o Covid sempre vai ter, e sempre vai ter a necessidade de vacinação. As vacinas são 100% seguras? Não, né? Não, claro que não. As vacinas não são 100% seguras. E eu pergunto para vocês, qual medicamento é 100% seguro? Alô? Você tem em casa pensando? Tô pensando aqui também, né? Qual medicamento é 100% seguro? Nenhum, gente. Todos têm efeitos colaterais, né? Tanto é que tem bula. Se você pegar lá a bula da aspirina e você for ler a bula da aspirina, é um livro. É um livro dos efeitos colaterais que pode acontecer. Tá? Aspirina, o AS, acetil salicílico, tá bom? Né? Tem gente que tem efeito colateral com chá, que é fitoterápico, que também não é seguro. Então, obviamente que a vacina não é 100% segura. Mas então, se não é 100% segura, como que isso funciona? Funciona porque tem uma margem de segurança. O que é essa margem de segurança? Os efeitos, elas têm que ser muito mais benéficos do que o risco. Então, ninguém quer colocar a população em risco. É muito mais importante tu quantificar qual é o risco-benefício de eu tomar a vacina, né? Qual é o risco e qual é o benefício, risco-benefício. A gente sempre tem essa balança de dois pratos, risco-benefício. No caso das vacinas, por óbvio,
elas são muito maior o benefício do que o risco. Falar em risco de vacinas, qual é o problema então do risco? O que pode acontecer com o risco das vacinas? O que pode acontecer? Tá? Maior parte das vezes, quase todas as vezes, ela ocorre nada, a pessoa nem sente. A picada de agulha, tem gente que nem picada de agulha sente. Eu não sinto picada de agulha, ela nem sente. De todas as vacinas que eu já tomei, nunca senti picada de agulha. As pessoas estão muito treinadas a dar vacina, né? Muito treinadas, né? Enfim, aí, então, a maior parte das pessoas sente nada. Algumas sentem a picada de agulha. Algumas pessoas dão uma febrezinha. Algumas pessoas dão um mal-estar, dão um pequeno mal-estar. E esse efeito não é efeito colateral. Esse é o efeito da vacina, que significa que está ativando o nosso sistema imunológico, que está ativando o nosso sistema de defesa. Significa que a vacina está funcionando. É muito ao contrário do que você pensa. Então, aquele efeito que você sente da vacina, que dá uma febrezinha baixa, dá um mal-estar pequeno. Algumas vezes, algumas pessoas sentem uma dor no braço ou uma dor nas articulações, mas de forma muito sutil, está dizendo que o nosso organismo está funcionando frente à vacina. Ou seja, ele está criando imunidade, ele está alertando o nosso sistema imunológico, ele está dizendo, nós estamos funcionando, nós vamos funcionar. Então, realmente é isso aí. Claro que existe sim alguns raríssimos efeitos e que pode colocar a vida de alguma pessoa em risco. Existe sim, tá? Mas é muito raro, Então, o benefício é muito maior do que o risco, né? Lembrando aqui que o Jonas vem sempre me chamando a atenção, né? A Joana da Costa aí está nos escutando também, nos assistindo no Facebook, beijo pra ti, Joana, tá? Professora Joana lá da Escola Cooperação. A Mônica Mello também, né? É uma rádio ouvinte aí, habituê aí, nos acompanhando sempre, né? E também compartilhe, né? Você que está aí nos assistindo aí, você que está vendo aí nesse programa, compartilhe essa live com aquele turrão que é contra a vacina, viu? Né? Aquele teimoso que é contra a vacina, né? Então, já compartilhe esse nosso programa ao vivo e a cores aqui na rádio, para quem tem dúvida, né? Tirar a dúvida, isso é bem importante, né? A Joana da Costa também, ela faz uma pergunta muito interessante, né? Ela diz assim: doutor, me vacinei na segunda-feira e 2-3 dias depois eu passei meio mal, com febre, internei porque os exames mostraram pneumonia. Tem alguma coisa a ver? Não tem, tá, Joana? Coincidência, tá? Muito coincidência, tá? É bastante, isso é uma coincidência que você acabou aí sofrendo, tá? Então você está vacinada, está protegida, né? Mesmo porque o efeito da vacina, ele só começa depois de 15, 20 dias, viu, gente? Paulinho, tu já fez a tua vacina? Como é que tá o teu negócio aí, Paulinho? Eu normalmente estou com carteira da vacinação sempre em dia, mas da gripe ainda não fiz ainda desse ano. E por que não fez ainda? Não fiz porque eu estava internado, né? Nas últimas 2 semanas, né? Tava programado para me fazer quando liberaram no início de maio. Ah, né? tá. Eu não sou dos grupos prioritários, primeiramente os grupos prioritários. E quando é que você pretende fazer? Eu ia lhe perguntar exatamente isso, e fiz antes de iniciar o programa. Quem faz cirurgia, quanto tempo para fazer a vacina? Mas não vou ter que responder agora, não. Só depois do intervalo? Só depois do intervalo. Safado, hein? Então começou a aprender o esquema do programa aqui. Vamos fazer o intervalo então? Vamos sim. Agora, 9h45, é hora do intervalo. Você está acompanhando o Fala Doutor aqui no Ponto Crítico. Já tem várias questões aqui dos nossos ouvintes. Num oferecimento de Instituto Cruz Altense de Cardiologia, ICA. Há 25 anos cuidando do seu coração, e Laboratório Novitá. Experiência e inovação no cuidado com a sua saúde. Rápido intervalo, já voltamos. Com o Ponto Crítico.
9h52, você está acompanhando no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesli. E aí, vai responder a minha pergunta aí, ou o senhor não vai incluir a minha pergunta entre as do programa de hoje? Quem fez cirurgia, que é o meu caso, por exemplo, fiz uma cirurgia por vídeo, né, para retirada da vesícula, quando é que eu posso tomar a vacina? É muito boa a tua pergunta, muito boa sim. Pessoal, vamos lá, vamos participar, né? Agora nós vamos, a partir do segundo bloco aí, né, responder as perguntas, os comentários. Então você tem dúvidas, né, quer fazer algum comentário, entre em contato conosco aqui pelos telefones da Rádio Cruz Alta, pelos WhatsApp, tá? Pela Instagram, Facebook aí, né? Obrigado pro seu Alberto, sempre participando do programa. O seu Alberto falou que desde que surgiram as campanhas para vacinação, incluindo a gripe, ele sempre se vacinou e só pegou uma vez um gripão aí. Parabéns ao seu Alberto, parabéns mesmo. Exemplo. Um exemplo aí, parabéns mesmo aí, viu? A dona Elenir perguntou se o ano passado ela já tomou a vacina da Covid, se ela precisa tomar de novo. Tem sim, tá? As vacinas têm aí os seus períodos, tá? Tem seus períodos de reforço. Por quê? Porque a vacina é algo artificial, né, gente? Não é o corpo que produz. O corpo produz as defesas provocadas pelas vacinas. E à medida que o tempo vai passando, né, essas defesas provocadas, essas vacinas que o nosso corpo faz, mas são provocadas, elas vão diminuindo de quantidade, né, necessitando de um novo cutucão, um novo reforço, uma nova dose de vacina. Então, precisa sim fazer reforço sim, tá? Como saber? Simples, tá? Primeiro pegue a sua carteira de vacinação, se você não tem, peça uma ali na sua estratégia de saúde da família, tá? Vai lá, peça informações para as enfermeiras, né, para os técnicos de enfermagem e também para o seu próprio agente comunitário. Fala em agente comunitário, você conhece seu agente comunitário, você conversa com ele, você pode conversar com ele que ele sabe tudo isso aí, tá? Agente comunitário é algo muito importante dentro do Sistema Único de Saúde. É o primeiro vetor, é o primeiro meio de comunicação, primeira porta de entrada do nosso Sistema Único de Saúde, aí, o agente comunitário. Então, isso é bem importante, tá? Então, sim, as vacinas precisam de reforço, é bem importante aí, tá? Algumas pessoas perguntam também, e se eu não me vacinar, qual é o risco? O risco é de você pegar a doença e ficar doente, tá bom? Se você já tem uma doença, um diabetes, se você já tem aí uma hipertensão, se você já tem um coração fraco, se você já tem uma idade avançada, pegando um gripão aí vai te prejudicar bastante, tá? Vai te prejudicar bastante, né? E pode descompensar as doenças, por isso que as pessoas internam por insuficiência respiratória, ainda mais quem fuma, quem tem enfisema, quem tem DPOC, né? Então isso é pior ainda, né? Imagina só, para quem é manco de uma perna, ter a unha encravada da outra perna, vai caminhar com dificuldade, tá? Então assim, se não fizer a vacina, o risco de ter uma infecção dessas, qualquer infecção, no nosso caso que nós estamos falando da gripe, é maior. E se você aí então já tem comorbidades, ou seja, doenças associadas, então o risco de desencadear a doença é muito maior, tá bom? Outra pergunta que as pessoas fazem, é verdade que a vacina derruba uma pessoa? Não, mentira, é fake, tá? A vacina não derruba, que derruba é a gripe. Que derruba é o resfriado. Isso sim, isso derruba. É o que derruba, tá? Muito bem. Outra coisa aqui. Sim. Como combater as fake news sobre vacinas? Informação, gente. Se informar com gente que entende, tá? Se informar com gente que entende. Se informar com os médicos da SF, com as enfermeiras das SFs, os técnicos de enfermagens, os agentes comunitários, tá bom? Tá? Eles têm aí as informações para a gente dar aí as informações corretas. Então, isso eu reforcei os 10 maiores medos da vacinação e agora a gente vai estar aí interagindo aí, respondendo comentários e perguntas, Paulinho. Isso aí, vamos então à participação dos nossos ouvintes no Fala Doutor. Bem,
Parabéns, doutor. Ótima explanação sobre as vacinas. Sempre me vacinei, nunca tive gripe ou outras doenças relacionadas à vacina. A nossa ouvinte aqui, ela não colocou o nome, mas é do final telefone 8859, agradecendo pela temática do programa de hoje. Muito obrigado. A nossa ouvinte aqui, a Zenaide, ela fala assim, ó. Tomo vacina desde os anos 2000 e nenhum ano falhei. Ela tem um controle aí, eu acho que do calendário vacinal, né? Tem Sim. a carteira bem atualizada. Também aqui a Fátima Albuquerque, nossa ouvinte, está mandando um abraço para o senhor. Ela diz assim, ó, bom dia ao meu cardiologista, fala doutor. Abraços da Fátima Albuquerque. E tem aqui a pergunta, não é pergunta, na verdade é uma afirmação da Irma Romilda Vanzan Paranhos. Faz 13 anos que faço vacinas, nunca mais peguei uma gripe forte. Doutor, mesmo que faça vacina, pode pegar um resfriado, sim ou não? Pode, tá? Pode. Vamos lá, por quê? Porque, assim, como eu disse para vocês, né? Então, por exemplo, todos os vírus que nós tivemos o ano passado, tá? No final do inverno, então a Secretaria, o governo federal, dentro do Ministério da Saúde, junto com as secretarias estaduais de saúde, eles têm os quantitativos dos vírus, das cepas dos vírus. E aí, então, eles preparam essa vacina para o próximo ano. Mas não está incluindo as novas cepas. Como assim? Os vírus, toda hora eles estão se transformando, se modificando. Então, muito possivelmente, o ano que vem, nós teremos novos vírus ou novas cepas que as vacinas não estão contidas, não estão contidas na vacina. Então, pode acontecer sim. Mas pode acontecer de uma incidência, de um nível muito menor, porque a maior parte dos vírus, das vacinas, todos já conhecidos, estarão aí dentro da vacina. Então, portanto, a incidência de gripe é muito menor, gente, é 70% menos. A vacina diminui a gripe 70% menos. 30% é por causa das novas cepas. E não só a vacina diminui 70% menos de gripe, como diminui a mortalidade. Ou seja, as pessoas deixam de morrer. Isso é bem importante. Não que ela vá morrer pela gripe, mas a pessoa morre em detrimento das descompensações das doenças que ela tem. Seja pelo enfisema do cigarro, seja pelo diabetes avançado, seja um coração mais enfraquecido, ou pessoas que estão em tratamento de câncer, né? São as pessoas mais enfraquecidas, né? Então, com a gripe, o gripão prejudica muito essas pessoas e ela pode morrer em detrimento da doença que ela tem, tá, Paulinho? Quero agradecer aí a dona Zenaide, né? Um abraço, muito bem, a senhora está correta, dona Zenaide, fazendo aí a vacinação aí. Essa senhora que também se manifestou, não falou o nome, muito obrigado pela sua participação também. A dona Fátima de Albuquerque também aí, é uma rádio ouvinte muito presente no nosso programa, obrigado pela sua participação. Converse com as suas amigas nas rodas de chimarrão aí, converse com o povo do WhatsApp aí, fale aí, se não vacinou, vamos se vacinar. E a dona Irma Paranhos também, muito obrigado aí. Paulinho, vamos ver, as pessoas estão gostando muito do nosso programa. Bem, tem mais questões aqui, ó. Vamos lá. A Rosana Brasil colocou assim, abençoado retorno, Paulo. É tu, né? Mas acho que depois ela chama Paulinho, então usou Paulo e Paulinho. Então, abençoado retorno, Paulinho. Pergunta pro doutor o que fazer quando se pergunta ao médico e esse é contra a vacina. Infelizmente, já ouvi. Nunca deixamos de nos vacinar aqui em casa. É uma temática de alguns profissionais da área da saúde, especialmente médicos, que atestam contra a vacina. Qual o nome dela? Rosana Brasil. Rosana, é o seguinte, nós temos duas situações. Nós temos a pessoa e nós temos o médico. O médico, tá? A pessoa, ela pode ter a sua opinião, tá? Mas o médico tem que seguir, tá? O médico tem que seguir a medicina. E medicina a gente não faz com ideologias, tá bom?
Ideologia é uma coisa, ideologia, política, né? Crenças, isso aí não se faz medicina com crença, não se faz medicina com fé, não se faz medicina com achismos, tá bom? Tá? E não se faz medicina com notícias falsas. Então, se um médico se diz que ele é contra a vacina, nós precisamos saber se é o médico que está falando ou a pessoa, tá? A ordem, a orientação, a verdadeira coisa sobre vacinas do Ministério da Saúde, das organizações mundiais de saúde, de todas as entidades, é que vacina sim é benéfica e muito boa, inclusive a da Covid, tá? Por mais que tentaram derrubar a vacina da Covid, não conseguiram, do ponto de vista de fofoca, de fake news, tá? Uma questão aí de ideologia, não conseguiram, tá? Então, se esse médico ele é contra, mas não o médico, é a pessoa. Ele está dando a opinião pessoal dele. A bem da verdade, ele está sendo irresponsável, tá? Ele está sendo irresponsável. Não bom. Esse senhor médico, ele, no mínimo, deveria ficar quieto. Se ele, como pessoa, é contra, ele devia ficar quieto, tá? Agora, se uma pessoa pergunta para um médico, ele tem que dar a opinião médica, não a opinião pessoal. Tá? Ele tem que dar opinião médica. E se ele não sabe, ele vai estudar. Se ele não sabe, ele vai estudar e vai aprender a dar a informação certa para as pessoas, tá? Isso é bem importante. A Mônica Mello, Paulinho, deixa eu pegar, senão eu esqueço aqui, né? Tô ficando velhinho já. A Mônica Mello... Não é bem verdade isso, mas pode continuar. A Mônica Mello me fez 2 perguntas aqui. A partir de que idade é importante tomar a vacina? Mônica, do modo geral, tá? Não só a vacina da gripe, mas tem todo um calendário de vacinação, principalmente criança, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, tem as vacinas propícias à idade, tá? No caso da vacina da gripe, não há restrição, tá bom? Não há restrição. Então, a partir de adolescente em diante, aí já tá vacinando aí pra gripe aí, tá? Já tem que vacinar pra gripe, tá certo? Tá liberada aí. Paulinho, acho que é contigo aí. Bem, tem mais questões aqui. O Ademir Hamster. Eu também, desde que comecei a tomar vacina, não me gripei mais. Às vezes até um resfriadinho. É a opinião aqui do Ademir. No máximo resfriadinho. Meu nome é Neiva Zambra. Fui eu que manifestei sem dar o nome. Peço desculpas. Capaz, Neiva. A gente que agradece. Abraço, Neiva. Gente querida, que agradece. Conheço muito a Neiva. A Rosana Brasil agradece os esclarecimentos. A Roseli Carvalho disse, muito bom os esclarecimentos sobre as vacinas. O Carlos Paulo pergunta, durante a Covid, houveram, entre aspas, ele colocou relatos de que pessoas morreram após fazer a vacina. Isso é verdade, doutor Paulo? Não é, tá? Quer dizer... Teve gente que morreu, né? Não, mas quer dizer, sim. Morre gente todo dia. Nesse aspecto, tá? Então, assim, para quem não é médico, as pessoas, elas sempre estão fazendo paralelos causa e efeito, tá? Então, tipo assim, eu tenho dor na nuca, vou ver a pressão tá alta. Logo, eu sei quando é que eu tenho pressão alta, por causa da dor na nuca. Então, é o inverso, né? É a dor na nuca que faz as pessoas ter pressão alta. É o inverso, nós já conversamos aqui. Então, as pessoas associam coisas paralelas que ocorrem juntas e acham que uma é causa e efeito da outra. A maior parte das vezes não é. Tá? Mas extremamente, a maior parte das vezes não é. Então, assim, se alguma pessoa fez a vacina e acabou morrendo, ela acabou morrendo em detrimento de outras coisas, mas não da vacina. Isso já está bem definido. Claro que a vacina da Covid, no caso, em especial... na verdade, a mais polêmica. É a mais polêmica. Porque polemizaram a doença. Que criaram toda essa polêmica, que as pessoas deram foco à polêmica e não à solução, foi a vacina da Covid. Exatamente. Claro que a vacina da Covid, ela pode dar alguns eventos, ela pode dar raramente, tá? Isso que eu vou falar agora aqui é muito raro, preste atenção, a coisa é rara, tá? Por exemplo, ela pode dar embolia no pulmão,
ela pode dar embolia na perna, ela pode dar doença no coração, chamado miocardite, mas é muito raro, é uma em 200 milhões de vezes, é muito raro, é muito raríssimo, tá? Que nem, por exemplo, a vacina do H1N1. A vacina do H1N1 também pode dar, mas é muito raro. E também outras vacinas podem dar, não só essas vacinas da gripe ou do Covid, mas as outras vacinas do tétano, coqueluche, difteria, catapora, sarampo, etc. e tal. Todas essas vacinas, até a febre amarela, todas essas vacinas, elas podem dar, mas é muito raro, pode. Então, o benefício é infinitamente maior do que o risco, viu, Paulinho? Em 10 segundos, eu acho que também vale a pena o senhor deixar o esclarecimento que a vacina tem um período para ela começar a fazer o sistema proteção. Não é tomou a vacina hoje e já está protegido. Pelo menos 15 dias, tá? 15 dias começa a fazer efeito, tá? Tomou a vacina hoje, 19, daqui a 15 dias a vacina vai fazer efeito. Pessoal, o nosso programa... Mais uma mensagem, eu preciso ler mais uma aqui. Luiz Ronaldo Correia Pinto, tivemos um governo incompetente na gestão da pandemia de Covid, onde morreram mais de 700 mil pessoas. A disseminação de mensagens oficiais negacionistas sobre a eficiência das vacinas. Deu no que deu. As campanhas de imunização caíram sem precedentes e ele termina dizendo assim, pobre povo brasileiro. Infelizmente é uma verdade, tá, Luiz? Infelizmente é uma verdade. Infelizmente é uma verdade que esse pessoal negacionista, em vez de fazer um serviço benéfico para o Brasil, fez um desserviço. E a ciência está aí para provar, tá? E quem quiser me refutar, quem quiser me contradizer, vem aqui no programa debater comigo, mas baseado em ciência. Não vem aqui baseado em achismo ou então em ideologias, tá? Muito possivelmente algumas pessoas vão me criticar achando que eu sou comunista, aquelas coisas lá, né? Aquelas coisas lá que você já sabe o que acontece aí com esse pessoal aí que é os negacionistas, né? Terminou, então eu quero fazer um desafio aqui. Um desafio para você. Só vou deixar você fazer o desafio se responder a minha pergunta. Foi a primeira pergunta que eu fiz aqui no programa, ainda não teve resposta. E é verdade, eu não respondi. Que sacanagem isso! Pode sim, Paulinho. Paulinho, você esteve com uma doença, mas não infecciosa, não contagiosa, né? Você sofreu um ato cirúrgico. Então, a princípio, você não esteve doente, né? Uma doença que te rebaixou, infectou, fez uma infecção que te prejudicou. Não, você resolveu o problema. Dentro de 15 dias da alta, tu pode fazer tranquilo a tua vacina aí, tá, Paulinho? Graças a Deus. Obrigado, doutor, pela resposta. E o desafio? Agora eu quero ouvir. O desafio. Pessoal, até sexta-feira passada, tá? 32% da nossa população estava vacinada. 10.200 pessoas mais ou menos estavam vacinadas. Eu quero ver até segunda-feira que vem, eu vou perguntar até segunda-feira que vem se esse quantitativo aumentou. Você que gosta do programa, você que é a favor do programa, você que fica feliz com o programa, de ter algo muito bom para você, eu quero saber se realmente vai fazer efeito o programa. Porque não adianta nada gostar do programa e não atuar, não agir, mudando hábitos de vida, mudando paradigmas, tendo uma vida melhor. Então, você que ainda não se vacinou para a gripe, por quê? Faça a sua vacina e semana que vem eu quero ver se esse quantitativo do nosso município de Cruz Alta vai aumentar ou não. É o efeito do programa, Fala Doutor, na vacinação de Cruz Alta. Fui, pessoal, até semana que vem. Paz e luz!